o que são variáveis de dados? Né? A escolha desses valores, observem bem, vou repetir aqui o que eu estava lendo e discutindo. A escolha desses valores, quanto mais diversificada for, quanto mais eu trabalhar diversos valores, é importante a gente ter clareza sobre isso, mas pode levar ao surgimento de vários conhecimentos relativos ao mesmo conteúdo. Ou seja, quanto mais eu diversifico os valores, mais o aluno compreende melhor o conceito que eu estou trabalhando. Então, por isso que é importante eu estar diversificando os valores, para o aluno vai ampliando a compreensão conceitual. A organização do milieu, que é o meio, né? Quem estudou essa teoria já sabe, mas eu botei aqui no final, vou ler para vocês entenderem o que é milieu. Ó, o milieu, o meio, é tudo que interage com o aluno de forma antagônica. Em outro momento de formação, a gente pode falar sobre a teoria das situações didáticas, né? Conversar sobre isso, outros conceitos. Ou seja, de forma a desafiar o aluno a encontrar respostas das situações, problemas. Todas as vezes que eu mudo o valor de variável, eu faço com que o aluno interaja com a situação, ou seja, interaja com o milieu. Toda vez que eu mudo os valores, o aluno consegue interagir com o milieu. Então, aqui, ó, a organização do milieu dentro de uma situação didática depende da escolha das variáveis didáticas. E uma mudança significativa na determinação dos valores de algumas variáveis constitui um salto informacional, podendo originar uma mudança qualitativa nas estratégias pertinentes para resolver o problema. Então, quanto mais eu vou mudando os valores, mais o aluno consegue interagir com a situação que eu criei, que de fato é o milieu que eu criei, para que o aluno consiga se ampliar e compreender melhor o conceito. E aí, ó, essas variáveis, elas são relevantes e contribuem num determinado tempo, uma vez que promovem comportamentos, procedimentos diferentes. Essas são consideradas variáveis didáticas na medida em que podem causar ajustes e regulamentação na aprendizagem. O aluno compreende até aqui, quando eu mudo o valor da variável, ele vai ajustando a compreensão conceitual. E eu vou mudando o valor da variável, ele vai ampliando essa compreensão conceitual, ou seja, vai ajustando até ter a compreensão conceitual por completo, ok? E aí, para que servem? A variável, Santos diz, ó, a variável didática é uma ferramenta importante na categorização dos problemas matemáticos a serem propostos aos alunos. Na elaboração também de problemas adaptados para o quê? Desestabilizar regras de ação errônea. Ou seja, o aluno acha que acertou, como aquela ideia do quê? Tem uma simetria com eixo vertical, ele vai com a ideia de paralelismo. Quando eu boto o eixo oblíquo, ele vai com a ideia de paralelismo, ele erra. Ou seja, desestabiliza ele, e aí quando ele compreende, ele já não vai pensar que é a ideia de paralelismo. Ele sabe que precisa de ter a compreensão da equidistância. Então, aqui, ó, na escolha de problemas que contribuam significativamente para a aprendizagem e na análise dos procedimentos de resolução mobilizados pelos alunos. Ou seja, faz com que ele também aprimore essa estratégia de resolução, inclusive nos erros cometidos, tá? Certo. Para que serve? A variável didática é uma ferramenta importante na categorização dos problemas matemáticos a serem propostos aos alunos, como também na elaboração de problemas adaptados para desestabilizar regras de ação errônea, na escolha de problemas que contribuam significativamente para a aprendizagem e na análise dos procedimentos de resolução mobilizados pelos alunos, inclusive nos erros cometidos. Vamos lá. O que é que quer dizer? O que é que Santos quer dizer? Para que servem as variáveis didáticas? As variáveis didáticas servem para o aluno compreender melhor o conceito. Por exemplo, muitas vezes o aluno está com uma concepção errada do conceito, entendendo que aquilo ali é o certo. Por exemplo, eu coloco aqui o eixo de simetria na vertical e coloco aqui um segmento paralelo ao eixo. O que é que ele faz? De tanto o eixo estar na vertical, que ele faz a ideia de quê? De paralelismo. Quando ele faz a ideia de paralelismo, ele acha que a concepção, o que é simetria? A ideia de paralelismo. Quando eu inverto a figura ou inverto o eixo,
que ele faz a ideia de paralelismo, desestabiliza ele. Por quê? Eu mexo no valor de variável e aí mexo o quê? Na compreensão do aluno que seja simetria de reflexão. Eu faço com que ele reflita que a ideia de paralelismo ela vai dar conta de algumas situações, mas não vai dar conta de todas. Ou seja, essa concepção de paralelismo é uma concepção errônea sobre o conceito de simetria. E o conceito de simetria, mais na frente, tanto a gente mudar os valores, ele vai chegar ao conceito de equidistância. Ou seja, independente do valor que eu colocar, se ele mantiver a compreensão da equidistância, aí de fato ele compreendeu o que é simetria de reflexão. Ficou claro para vocês isso aí? Ou seja, é importante que a gente, ao tempo todo, fique desestabilizando o aluno para que o aluno amplie sua compreensão conceitual, como também mude suas estratégias de resolução. Aí o aluno vai ampliando sobre a compreensão daquele conceito, ok? E para finalizar, é preciso a gente ter cuidado, pois a escolha do valor de determinadas variáveis pelo professor pode ajudá-lo a diferenciar quando há ou não uma mobilização de uma determinada concepção acerca de um conteúdo específico. Então, quando eu vou mudando o valor de variável, isso vai me ajudar a eu entender se o aluno está mobilizando corretamente os conceitos corretos sobre aquele conteúdo. Porque se eu mudo o valor, ele permanece mobilizando, ele está compreendendo o conteúdo. Se eu mudo o valor de variável, ele está mobilizando esses conceitos errados, aí eu preciso ajustar, intervir, criando novas situações para que o aluno vá compreendendo o conteúdo, ok? Que eu estou trabalhando. Estes valores, quando não são bem manipulados, não bem pensados, a gente, como o Kessia falou, a gente trabalha, mas se a gente não tiver um planejamento muito bem correto, muito corretamente, né, colocando os valores de forma correta e progressivamente correta, terminam antecipando e os alunos começam a ter dificuldade. Estes valores, quando não são bem manipulados pelo professor em um determinado instrumento avaliativo, por exemplo, como também numa situação de ensino, podem não evidenciar na resposta, como é aquela ideia do paralelismo, a não compreensão do conteúdo por parte do aluno. A concepção dos alunos sobre um determinado conteúdo pode sofrer influência das escolhas feitas pelo professor quando vai ministrar sua aula em termos de variáveis didáticas e valor de variável. Pode-se considerar que as abordagens adotadas nas aulas pode estar atrelada a muitas das dificuldades de aprendizagem dos alunos e na origem de algumas concepções sobre conteúdos de matemática por eles mobilizados. Observem bem, como o professor aborda, como o professor cria as situações, como o professor organiza as variáveis, as situações com as variáveis didáticas, os valores de variáveis, isso vai influenciar com que o aluno tenha dificuldade ou também aprenda o conceito. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso aí. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Então, as referências, né, onde eu fundamentei. E agradeço aí pela participação de vocês e por estarem aqui até esse momento. Quem tiver dúvida, estou aqui agora à disposição para conversar com vocês. Vou parar aqui a apresentação e estou à disposição para conversar com vocês, continuar conversando com vocês sobre variáveis e seus valores. Ok? Dúvidas? Esqueci. Foi excelente a discussão, Diógenes. Eu acho que o senhor trouxe uma abordagem prática, muito enriquecedora, e ao mesmo tempo amarrou as pontinhas teóricas, né? Porque muitas vezes a gente acaba indo pelo caminho inverso, trazendo primeiro essa abordagem mais teórica, que acaba muitas vezes ficando mais maciço, né? E quando a gente vai para a prática, emperra. Mas essa metodologia que o senhor tem, né, de modo geral, seja em formação, em sala de aula, de ir construindo o conceito através desses exemplos na prática, eu acho que eles ampliam nossa concepção e faz com que a gente possa enxergar na nossa própria sala de aula os conceitos. Então, parabéns pela discussão. Obrigado. Vocês têm alguma dúvida ainda? Está tudo claro na cabeça de vocês o que é variável, o que é valor, a importância disso?
Tá tudo bem claro na cabeça de vocês, pessoal? Se não tiver, a gente fica aqui até meia-noite, viu? Acho que não, Kessia. Tem alguma pergunta a mais, pessoal? Acho que não. Então, Kessia, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Agora é com você, tá, Nós que pessoal? agradecemos. Professor, Eldson, eu acho que ele quer fazer alguma pergunta. Bom, eu tô Eu fazendo acho o que TCC. deixa eu só Voltado. te cortar um pouquinho, isso e Eldson. Eu acho Beleza. variável didática, tipo de nome, simples ou complexo. O dele tem que colocar complexo, viu? Até pra gente falar. Que nome difícil, cara. É nada, Eldson. Yeldson. Olha pra aí. Ele é de Petrolina, né, Eldson? É, sou. Vou chamar ele de Manuel, é mais fácil. Pode ser. Fala, Manuel. Bom, minha pesquisa, um projeto TCC, né? Conclusão de curso da UPE, voltado para frações, né? Eu estou lendo um artigo, e essa ideia de concepção é a parte toda, né? Fração e a concepção parte toda, que ela está mais presente nos livros didáticos. E a gente não pode ter esse olhar, né? Ou seja, existem vários significados. Fração, medida, razão, proporção. Só que a gente vem com essa ideia, com esse conceito construído como se fosse dar conta de toda a situação. Mas não, a gente vê que não dá conta. É um dos significados. Pronto, eu acho que uma das coisas também que a gente muitas vezes confunde é significado com variável didática. Eu vou pegar esse conteúdo de fração, tá? Por exemplo, eu vou colocar aí o significado de parte todo. Então, eu posso colocar uma variável didática, por exemplo, que eu não. Deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês. Dentro do significado parte todo, eu posso trabalhar com figuras contínuas e figuras discretas. Então, o tipo de figura que eu vou trabalhar parte todo pode ser contínua ou discreta. Então, o tipo de figura vai ser a variável e o valor de variável vai ser o quê? Contínuo ou discreto. Quando eu trabalho contínuo, o aluno tem uma compreensão. Quando eu trabalho discreto, já é outro tipo de pensamento. Ficou claro que a diferença de significado para variável didática? Todo mundo ficou claro para todo mundo aí? Porque senão o pessoal às vezes confunde variável com significado. São coisas diferentes. Por exemplo, quando eu pego estruturas aditivas, quais são os significados? Transformação, combinação e comparação. Mas eu posso trabalhar com estruturas aditivas, por exemplo, o número. Eu posso colocar um número natural, posso colocar um número decimal, né, que é o racional. Então, isso já muda também a forma de pensar do aluno. Então, isso aí eu vou ter o quê? A variável e o valor, e o significado é outra coisa. Ficou claro para vocês ou não? Sim. Sim. Mas pode continuar, viu, Manuel? Pode falar, Manuel. Não, era só isso mesmo. Se tiver mais perguntas, eu estou aqui, viu, pessoal? O professor falou que tipo de figura é variável. Qual a outra parte em relação a discreta e contínua? Não. Quando eu tenho assim, discreto e contínuo é o tipo da figura, que é a variável. O valor da variável, qual figura eu vou trabalhar a parte toda, por exemplo? Eu posso pegar um chocolate, que é contínuo, né? E digo que o chocolate foi dividido ali em 9 partes. Eu comi uma parte, eu comi o quê? Um nono do chocolate. Eu estou trabalhando com o significado de parte todo. Como também eu posso pegar 9 bombons, né? Que eu estou trabalhando já com discreto, e ele comer de uma caixinha ali, um de 9. Entendeu? Ali eu estou trabalhando já com discreto, e não com contínuo. Ficou claro para você? Ficou. Então, estou trabalhando com o significado de parte todo, mas com tanto discreto quanto contínuo. Eu vou chamar de tipo de figura, que é o tipo de figura que a gente coloca na atividade, mas talvez tenha até um nome melhor. Estou colocando aqui o que vem na minha cabeça agora, mas eu só quero que vocês entendam a diferença do que é significado e do que é variável, ok? É engraçado, professor, porque assim, eu não consigo. Até por que eu pesquiso, né, o que eu venho estudando nos últimos anos, eu não consigo enxergar a variável didática e contrato didático como algo assim diferente. Diferente, eu digo, não no sentido conceitual, porque obviamente é,
Mas, assim, quando a gente fala no trabalho constante de um valor específico de uma variável, é estabelecimento de uma regra de contrato. Então, se o professor, quando ele está trabalhando simetria, ele só trabalha com figuras no eixo horizontal, ali se institui uma regra, né? Uhum. Aí o que acontece? Quando ele muda a variável, muda o valor da variável, ele rompe o contrato. E a partir dessa Isso. ruptura de contrato, ele consegue construir um novo conhecimento. Por isso Então, que, eu acho fantástico. por isso que Brussel fala que tem que estar rompendo o contrato, né? Para É, poder o aluno mudando a progredir. Mostra variável. isso. Mudando a Se não variável. romper o contrato, ele vai ficar com aquela compreensão, ou a concepção, né? Quando rompe o contrato, desestabiliza ele para poder ele compreender, ampliar, né, a sua compreensão conceitual. É como eu acho que é uma regra universal. Toda turma tem esse, assim. É aquela Uhum. coisa, você está resolvendo uma equação qualquer, se o resultado deu fração, o menino já faz assim, eita, tá errado. Hoje eu, dando aula, né, eu dava o resultado 14 nonos. Aí eu perguntei ao pessoal, qual foi a resposta? Aí a menina, olha, professora, eu fiz, mas deu um resultado feio. E eu acho que tá errado, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com esse valor, né? Esse valor de variável em uma equação, seja uma equação em um sistema, só com números inteiros, né? E ele Uhum. acaba, por a gente trabalhar tanto, o aluno acaba instituindo essa regra, que só é número inteiro. A partir do Isso momento mesmo. que muda o valor, né, o aluno, opa, o que é isso, né? Ele acaba meio que se esquivando. Muito bem colocado, Kessia. Eu acho que É isso mesmo, Kessia. Eu deparo muito com isso e eu digo a eles que eles são preconceituosos, que eles não gostam das minhas frações. Aí eles botam para rir. Eu digo assim, vocês dizem que não são preconceituosos, mas vocês têm preconceito com meus números. Qual é o problema de fração? São tão bonitinhos a fração. Aí, realmente eles trazem muito isso, assim. Se não for exato, então tá errado o cálculo dele. É muito engraçado isso mesmo. o que vocês estão colocando aí, o que é importante é que a gente trabalhe, né, sempre com vários valores, diversos valores, né, para que o aluno, sempre rompendo o contrato, para que o aluno, ele não tenha esse problema. Eita, deu fração, estou inseguro. Então, assim, acho que a gente tem que pensar, será que a gente está trabalhando bem com todos os valores para poder o aluno ficar, né, com esse comportamento? Acho que é uma reflexão que a gente tem que estar trazendo, né, para a gente. É. E assim, até de modo geral, né, algumas variáveis, até na instituição do próprio livro didático, algumas variáveis elas são privilegiadas. Alguns Alguns valores, valores são né? valores. Aí o É. que acontece, né? Só pegando o gancho da discussão, algumas variáveis elas são privilegiadas. Isso faz com que trazer um pouco do meu estudo, né? Por o fato dessas variáveis elas serem tão privilegiadas, acaba se instituindo no livro uma regra de contrato potencial, né? Então aquela regularidade é tão presente no livro didático que ela faz com que a gente entenda como se ela fosse uma regra. Quando o professor vai para a sala de aula, que só utiliza o livro didático, ele reproduz essas variáveis. E, consequentemente, na reprodução dessas variáveis, se institui uma regularidade na prática dele e o aluno acaba compreendendo nesse sentido, né? Então, acho aí é um estudo bastante interessante para você Eu tava pensando nisso agora, eu desenvolver. tô falando, eu tava pensando nisso para ter o Eu doutorado também. aí. E tô pensando eu também aqui, eu digo, ó, dá pro teu doutorado, hein? Vai pensando, anota aí para não esquecer, viu? É, Eu estudos vou, paralelos, né? eu vou Isso. muito pela linha de tirar, sair da zona do conforto, né, do aluno. Eu procuro mesclar muito para ele tem que raciocinar, ele tem que interpretar o texto para poder resolver a questão. Então eu tiro ele da zona de conforto, daquele padrão de questões. Encontre isso, faça aquilo, né? Então eu vou. Às vezes o texto não é tão grande, mas ele precisa elaborar alguns conhecimentos, trazer alguns conhecimentos para poder resolver a questão. Então, eu faço um arrodeio. Vamos supor, eu quero a área do quadrado, mas esse quadrado está inscrito numa circunferência e eu trago a equação da circunferência para ele, porque eu trabalho com os terceiros anos. E aí, como é que ele vai chegar? Então, eu mobilizo isso nele, tento mobilizar, né, outros conhecimentos para que ele resolva a questão. Eu acho que o caminho é esse, assim, assim, na discussão, uma coisa que eu reflito muito é que a gente está de modo geral, a gente está vivendo uma era do imediatismo, né? Então, você entra no Instagram, a quantidade de fórmulas mágicas
que tem para você aprender a você fazer a calcular uma área. E assim, totalmente, eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu sou muito contra isso, muito contra mesmo, porque muitas vezes você falou aí em tirar o aluno da zona de conforto. O que é que acontece? Até por essa contaminação, entre aspas, de rede social, dessas dicas, dessas bizus, os alunos, às vezes, eles acabam construindo o conhecimento dele, assim, em cima de um bizu, né? Então, hoje, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube para minha aula, né? Ver a melhor maneira de abordar, porque escalonamento é um conteúdo. E quando você vai lá assistir um vídeo, não estou fazendo crítica, né, aos professores, não, mas, assim, só refletindo eu acho que é uma concepção mais geral. Acontece que, muitas vezes, se foca, assim, naquilo que é mais prático, naquela dica que ela é bem individual de uma situação, assim, eu não sei, e muitas vezes isso acaba assim, refletindo no nosso aluno. Ele não quer mais ter como eu posso dizer, esse raciocínio, assim, de parar e pensar. Tudo é muito, assim, imediatista, porque tem um bizu, porque tem que ter uma dica, porque quando aparece isso, eu vou fazer isso, assim. Então, eu percebo isso muito nos meus alunos, e é algo, assim, que eu tento quebrar, porque eu sou totalmente contra isso, assim, esse ensino baseado em dicas, que não era ensino, né? Em bizus e tal. Então, a gente vê que eles querem estar ali naquela zona de conforto. Eu acho que a gente tem que estar ali quebrando e mostrando a eles que o caminho é estudar, sabe? É realmente quebrar com essa concepção. Isso mesmo. A gente precisa fazer o aluno pensar, romper, né, desestabilizar e não dar tudo pronto para eles, né? Porque aí fica mecânico pra caramba, eles não desenvolvem nada, ficam bem reprodutores. Quando vão andar sozinhos, tem uma dificuldade muito grande. Perde a autonomia todinha, né? É verdade. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Alguma coisa a mais? Alguma colocação? Alguma dúvida? Acho que não, Cassie. Agora é contigo. Então, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Até porque a hora já está um pouquinho avançada. E mais uma vez, Diógenes, agradecer, né, pela sua presença, pela sua disposição em estar essa noite com a gente discutindo esse ponto de vista da pesquisa, né? Trazendo esse elemento teórico do ponto de vista da pesquisa. E eu sei que para mim e para todos foi um momento realmente muito enriquecedor. E eu espero que a gente tenha mais momentos assim, professor. Como você falou Obrigado. aí. E agradecer também a participação do pessoal, né, que ficou até agora, 2 horas de discussão. Outra coisa, professor, que eu achei muito interessante é a reflexão inicial que o senhor trouxe, porque é algo que raramente a gente vê, né? Assim, quando se vem, a gente vem montado para falar sobre aquilo. Eu falo isso por mim. Se eu vou falar sobre contrato didático, eu não dou espaço para falar sobre nada, né? E aquela reflexão que o senhor trouxe inicial, assim, foi excelente, porque eu acho que traz, assim, contribuições para o nosso, como eu posso dizer, agrega valor a gente, sabe? Enquanto profissional, foi excelente. Muito bom mesmo. Eu só quero agora seguir vocês aí nos canais, né? Podem, pessoal, se lancem, se joguem aí, criem aí canais. Hoje o mundo tá ficando tudo digital. Façam aí, mostre o trabalho de vocês. Vocês têm tanta competência, faz tanta coisa boa, mas muitas vezes não conseguem divulgar, né? E também com a divulgação do trabalho de vocês conseguem ajudar muita gente. Então, acho que a gente precisa fazer isso. Coloquem lá no grupo, tô com um canal novo, a gente vai seguir, vai se inscrever. No Instagram profissional, a gente se inscreve, se ajuda, assiste, divulga também, entendeu? Vamos tentar fazer isso, tá bom? Eu comecei faz um ano, já estou aí realizado, né, de como as coisas estão acontecendo. Eu acho que vocês também podem fazer a mesma coisa. Então, Ok? vamos encerrar, pessoal. Então, boa noite a todos. Diógenes, mais uma vez, obrigada. Vou encerrar aqui a gravação. Tá bom. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Obrigado por tudo, Cassie Eloy.